paz do Senhor a todos. O Ed me convidou para estar trazendo uma parte do estudo e eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O livro do Apocalipse, ele parece que é um livro difícil de ser entendido, mas o que na realidade não é. Porque nós temos o Espírito Santo, o nosso paráclito, né? O nosso advogado, né? O nosso intercessor, o nosso grande estudioso das Escrituras, que é o Espírito Santo, né? Que escreveu, né? Evidentemente, ele inspirou, né, os apóstolos, inspirou os profetas a escrever. Então, ele é o grande autor deste livro de Apocalipse, o qual foi revelado a João. Então, hoje nós vamos ver o capítulo 5, que é uma continuidade do capítulo 4. Eu não estive no último estudo, por uma razão bastante, né, particular, mas realmente eu perdi, porque eu estive lendo o capítulo 4, estudando o capítulo 4, e foi tremendo. No capítulo 4 nós vemos que ali João é levado, né, Deus convida, sobe para cá, João, vou mostrar para você o que vai se suceder. E simplesmente João, ele é arrebatado, né, levado em êxtase, em espírito, então Deus começa a mostrar. No capítulo 4, nós vemos que Deus, ele é digno de adoração. Todo o céu louva ao Senhor. E no capítulo 5, nós vemos que o Cordeiro, que é o alvo dessa adoração. Mas essa parte que o Ed vai trazer, então eu não vou falar nada, vou ficar quietinho, né? Bom, senão, né, vou trazer até o versículo 6 do capítulo 5. Então vamos fazer uma leitura bem compassada, que o tema é: para onde caminha a história? Vamos ler o capítulo 5, versículo 1 até o 6. Então vi na mão direita daquele que está assentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Depois viu o cordeiro, que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Amém? Então, esse capítulo, ele é o marco do livro de Apocalipse. Nós vemos que o livro começa com aquela introdução bonita, gostosa, dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Aí depois vai descrevendo com as cartas às 7 igrejas da Ásia. Aí depois do capítulo 4, João é levado ao céu, para Deus mostrar para ele a glória das coisas futuras. E no capítulo 5 ainda é o mesmo cenário. Só que dessa vez, o que acontece? Há um símbolo muito forte que aparece aí, que é um livro ou um rolo, um pergaminho, provavelmente um pergaminho naquela época que se usava, então não tinha brochuras, deixa eu ver aqui, né? Não tinha brochuras assim, caderno, enfolhado assim, não existia. Isso aqui começou a partir
do século XV, século XVI. Gutenberg inventou a imprensa, né? Então aí começou a ser imprimido os livros em folha de papel. Até então, os livros eram escritos em peles de animais. Depois os papiros, os babilônios inventaram o papiro, né? Os egípcios, não estou bem ao certo, né? Não me falha a memória. Então, esse simbolismo, né? Há várias figuras aqui no capítulo 5 que nós podemos entender muito bem. Na mão direita está ali então o livro, né? o livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Há um simbolismo nesse 7. 7 significa perfeição. Normalmente, os rolos que eram entregues para os correios naquela época, entregarem para as pessoas, era apenas selado com um selo, né, com um anel, que era em forma de incan, que nós temos aqui no Japão, né? Então, era colocado uma massa, uma argila, envolto nessa argila, e era então carimbado, era selado. Se a pessoa recebesse aquele rolo, né, selado com um selo rompido, então havia sido violada a correspondência. Então, a garantia de que realmente essa carta chegaria ao seu destino foi selado com 7 selos, à perfeição. E esse rolo, ele é escrito tanto do lado de dentro, como também do lado de fora. Normalmente, os rolos, os pergaminhos, eram escritos apenas na parte de dentro, aí depois se enrolava, e não se via o conteúdo para se guardar, para se preservar realmente tudo aquilo que estava sendo escrito. Mas esse livro é diferente, é escrito dos 2 lados, com tinta especial, em vários idiomas, para todas as tribos, raças, povos e línguas e nações. E esse livro, alguns eruditos dizem que continha toda a história da redenção, da queda do homem até a sua redenção. No versículo 1, então, é descrito que esse rolo, esse livro, estava na mão direita. A mão direita significa poder, a destra significa poder. Os reis seguravam o cetro na mão direita. A unção, normalmente, pelos pais, era feita com a mão direita. O juramento, naquela época, quando as pessoas juravam, faziam um juramento, uma promessa, era normalmente colocada a mão na coxa e era colocada a mão direita, na coxa direita. Então nós vemos aí todo um simbolismo envolvendo. Mas esse livro traz a história, né? E toda a história, ela começa com Deus e termina com Deus. Porque Deus, Ele escreveu toda a história e deu um propósito para toda pessoa, inclusive deu um propósito para a própria história. Nós vemos que cada pessoa tem uma história para ser contada. Cada pessoa tem uma história para ser vivenciada. Quantos conhecem a história de Jó? Todos conhecem a história de Jó? Jó sofreu, Jó não entendia o seu propósito daquele sofrimento. Aí vieram os 3 amigos de Jó, muito amigos, né? Muito amigos, que ali falaram: olha, você é pecador, Jó, você está sofrendo isso porque você pecou. Aí aparece um 4º personagem, que era mais novo do que os 3, do que os 4, na realidade. Eliú, que traz a voz de Deus, que traz, então, para Jó e os seus 3 amigos. Então, Eliú chega para Ló e fala: Ló, eu quero dizer uma coisa para você, Ló, que... Exatamente. Eliú chegou para
Ló e falou: Ló, sai daí, porque essa história é de Jó. Apenas quebrar gelo. Só quebrar gelo. Então, prestando atenção, né? No capítulo 37 de Jó, então, Eliú fala assim: olha, o Deus Todo-Poderoso tem um propósito para você. O Deus Todo-Poderoso tem uma história. E depois, quando Eliú termina de falar, Deus aparece no redemoinho e revela a vontade dele para a vida de Jó. E Jó depois faz a declaração: o meu Redentor vive. Né? O meu Redentor vive. Cada um tem uma história. E aqui na apostila, eu achei bem interessante que eu vi uma pregação já há algum tempo, e eu voltei a ver a pregação, que são duas as visões humanistas da história. Eu tenho que correr, porque senão vou passar do meu tempo aqui. Né? É a visão cíclica dos antigos gregos, que diz que a história a história não se move para uma meta. Né? Então, resumindo, o que é e o que é o que foi, e o que foi será. Não há uma consumação. Então, a história gira na mesma coisa. Não há esperança, não há consumação. Então, também existe a visão do existencialismo ateu. É uma história de sucessão de fatos sem significado. Não há plano e não há esperança. Na novela, né, A Praga, de Albert Camus, diz que a cidade de Oran foi invadida por ratos e trouxeram a temida peste bubônica. Os médicos, a equipe médica, então conseguiram batalhar e conseguiram vencer essa epidemia. Mas no final do livro, ele escreve assim, o médico escreve dessa forma assim: olha, é só uma questão de tempo, os ratos voltarão. Não há como mudar isso. Então, qual é o sentido da história? O pensador Friedrich Hegel diz no seu livro Filosofia da História que os povos e os governos nunca aprenderam nada da história. Winston Churchill, primeiro-ministro inglês durante a Segunda Guerra Mundial, disse que os homens crescem em poder e conhecimento, mas não evoluíram moralmente. Sob pressão, o homem moderno praticará os mais terríveis atos. Ele estava falando sobre Hitler. O historiador Gibbon, no seu livro Declínio e Queda do Império Romano, disse que a história é um pouco mais do que os registros dos crimes, loucuras e infortúnios da humanidade. E Thomas More vai mais longe no seu livro Utopia, que ele antevê um tempo na Terra em que o homem construiria um paraíso por suas próprias mãos. Houve otimismo, mas no século XX houve 2 guerras sangrentas, em que morreram aproximadamente 46 milhões de pessoas, ou pouco mais. Não se conta na história hoje, né, poucas pessoas têm um relato disso, que a revolução bolchevista na Rússia, ou a revolução comunista, que foi feito para se impregnar esse sistema, essa ideologia do comunismo, por Lenin, foram mortos mais ou menos mais de 100 milhões de pessoas. Quase, ou mais do que as 2 guerras mundiais. Você pode ter noção do que é 100 milhões de pessoas? É quase a população toda do Japão foi exterminada da Rússia, para eles implantarem o comunismo. Então, essa é a história do homem. Mas nós vemos que Deus, ele tem um propósito. A história tem um sentido. A sua vida tem um sentido. Amém? Você não caminha por um acaso. Você não nasceu por um acaso. Nós estudamos aquele livro, né, Uma Vida com Propósito, e ele foi tremendo, porque Deus, ele tem um propósito para cada pessoa. Amém? Deus, ele tem o seu livro na mão direita.
No versículo 2, segue, então, ali viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Esse anjo forte, ele é citado mais ou menos 3 vezes em Apocalipse. É apresentado o livro, João vê este livro, esse rolo selado com 7 selos, e agora aparece esse anjo fazendo a pergunta: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? É lançada a pergunta. Houve silêncio. Eu acredito que no céu também, nessa hora, houve um silêncio. Porque não havia, no versículo 3, diz o seguinte, que não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Irmãos, você tem ideia do que é isso? Nós vemos agora o livro, o rolo, vamos chamar o rolo, está na mão direita do trono, está na mão direita de Deus, mas ninguém está capacitado para abrir esse livro. E muito menos de ver o livro. Você tem ideia do que é isso? De não ter condição do ser humano ou de qualquer criatura de nem poder visualizar esse livro? Onde que vai a história? Diante desse fato, então, João, no versículo 4, João diz o seguinte: eu chorava muito, porque não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Irmãos, foi feita uma pesquisa no céu. Nem Miguel, nem o anjo Gabriel, nem os serafins, nem os querubins, aonde se assenta, acima dos querubins se assenta Deus, nem os querubins, nem os 24 anciãos, nem os 4 seres viventes, que é descrito no livro de Ezequiel, ali tem o ser vivente com o rosto de leão, o rosto de águia, o rosto de boi e o rosto de homem. Eu estudei isso porque eu vim do quadrangular, tá? Então eu poderia falar para você a respeito desses 4 seres viventes e seus devidos livros representados, os 4 evangelhos. Eu poderia passar aqui umas 2 horas falando sobre esse assunto aqui, mas não vem aqui ao caso aqui. Nem eles eram dignos. E nem no céu não havia pessoa digna. E nem na terra, nem os mais poderosos, nem os mais sábios. Einstein, se estivesse naquela época, não seria digno. Flávio José, que já era vivo, que foi o grande historiador judeu na época, que era um grande sábio. Nem os sábios de Alexandria, que conheciam perfeitamente ali as escrituras, nem os caldeus, nem os babilônicos sábios que sobreviveram, nem os medos, persas, gregos, com toda a sua filosofia, nem os romanos, com todo o seu poderio, tinha a capacitação para abrir esse livro. E nem debaixo da terra. Aí, nem Lúcifer, nem as piores potestades do ar, nem os piores demônios tinham condição de abrir esse livro. Então João, diante dessa circunstância,
No capítulo 4, Deus o convida para ver o futuro das coisas que haviam de ser, de vir. E agora, ninguém tem condição de abrir esse livro. João, então, começa a chorar. Irmãos, nós temos que temer homens que não choram. Hoje nós vemos o Brasil numa situação lastimável, porque não existem homens que choram. Existem homens que roubam, homens que se corrompem, mas não existem homens que choram. São poucos. Deus está em busca de pessoas aquebrantadas. Deus poderia pegar quando Adão e Eva pecaram, Deus já poderia ter resolvido a história ali. Já poderia ter mandado Jesus, não é verdade? Porque Deus teve que sacrificar animais para fazer ali a cobertura para o corpo de Adão e Eva. Jesus poderia ser imolado naquela época e ter resolvido todo o problema da humanidade. Mas Deus, então, deixa a história rolar, deixa a história acontecer, e ninguém é capaz. Vieram as leis, vieram os patriarcas, mas ninguém se achava digno de abrir o livro. A impotência humana para desvendar o futuro, ela é colocada em xeque-mate. A grande questão, quem é digno? O anjo faz essa pergunta. A grande constatação, ninguém podia abrir o livro. E a grande decepção de João, eu chorava muito. A crise de João é a crise da impotência de todos nós. Olhamos ao nosso redor e vemos o mundo em pé de guerra, o mal triunfando, a violência crescendo, o terrorismo ameaçando, as guerras tornando-se cada vez mais escarnecidas, as famílias cada vez mais barbarizadas, os jovens cada vez mais se drogando, e a nossa reação é também chorar. Por que João chorou? Primeiro, porque isso parecia frustrar a promessa de Apocalipse 4:1. Segundo, porque a história estaria à deriva com um barco sem leme. Vamos para o versículo 5, eu quero ser breve. Então, um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Agora, o digno é encontrado. A solução para a história do rolo do livro, ela vem do céu. Amém? Quem que é digno? O leão da tribo de Judá. Vocês gostaram dessa expressão? O leão da tribo de Judá. Porque leão, ele indica poder, indica força. Né? Quem é o rei da floresta? O leão. Né? Mas de onde que vem essa expressão leão? Vocês sabem? Vocês sabem de onde vem essa expressão leão? Nós cantamos, né? Ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Né? Uma música dos vencedores por Cristo. Vamos lá para Gênesis capítulo 49, do versículo 9. Gênesis 49. Deixa eu abrir também aqui o meu. Gênesis 49. Versículo 9.
Amém? Querem controle de misericórdia. Aqui nesse texto, Jacó, Israel, já com o nome mudado, ele começa a abençoar os filhos antes da sua morte. Os pais tinham o costume, naquela época, de profetizar, colocar as mãos sobre os filhos e contar ali a história para eles, né? Deixar as últimas instruções. E quando chega a vez de Judá, no versículo 9 ele fala assim, Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa, como um leão, ele se assenta e deita como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Ele amarrará seu jumento a uma videira, e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, no sangue das uvas as suas vestimentas. Até aqui. Então, Judá, né, aqui é chamado de leão. E Jesus, ele, né, veio da descendência de Judá, veio da descendência de judeus. E Jesus também, ele é descendente de Davi. E por que não? Descendente do rei daquela época, o rei Saul. Porque Saul não era digno. Nem Davi era digno. Mas Davi foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Muito bem. Estudiosa da Bíblia. Tem gente aqui da ETM, né? Muito bem. Aliás, eu me sinto aqui um aluno na frente de vocês, tá? Parabéns pelo curso. Irmãos, então aqui Jesus, é a primeira vez que Jesus, ele é citado aqui. Então já veio essa história, né? Jesus, o leão da tribo de Judá. E no capítulo 21 de Apocalipse, Jesus, ele fala, eu sou a raiz de Davi, o leão de Judá. Amém? Que benção, né? Saber que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Eu tenho uma anotação aqui, gostaria de ler para vocês. Nessa hora aqui, no versículo 5, que o ancião chega para João e fala, não chores. O homem lhe busca uma resposta à sua necessidade e à sua tristeza. Muitos oferecem soluções vazias, procuram consolar com promessas de alegria e autorrealização, mas quaisquer promessas que não se baseiam em Jesus são totalmente vãs. Jesus é o leão da tribo de Judá. O leão, ele é um animal dominador, ele é um animal forte. A raiz de Davi, as imagens de poder, de realeza, envolvem a linhagem de Jesus. Ele, então, ele está apto, ele é digno para abrir o livro e os 7 selos. Amém? Aleluia. Nessa hora, eu acredito que João deu um salto de alegria. Porque finalmente, agora, a história poderia ter o seu fim. Ele poderia conhecer, então, agora, o desvendar, né, de toda a história que havia de suceder na visão que Deus traria para ele. No versículo 6, depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus,
enviado a toda a terra. Amém? É interessante que, né, o ancião dá um tapinha nas costas de João, fala: João, não chores, tá? O leão da tribo de Judá, ele, né, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro. Aí quando João vira e olha, vê um cordeiro. Perceberam a mistura desses dois símbolos, né? Deus, ele faz isso, porque o cordeiro, o leão vencedor, né, ele só pode ser leão vencedor porque ele foi cordeiro sofredor. Amém? É interessante que esse mesmo cordeiro, ele foi o substituto naquele grande sacrifício que Abraão iria fazer. Quem que deveria morrer? Isaque. Nesta hora, então, Jesus morreu por um. Em Êxodo 12, agora o cordeiro pascal morre por uma família. Em Isaías 53, Isaías relata ali que ele tomou sobre si as nossas transgressões e as nossas enfermidades, pelas suas feridas, pelas suas chagas, nós fomos sarados. E ele foi levado ao matadouro como um cordeiro. Agora o cordeiro, ele é sacrificado por uma nação. E no livro de João, no capítulo 2, no capítulo 1, melhor dizendo, né, João fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o Cordeiro, ele é o que tira o pecado de todo mundo. O mesmo Cordeiro, ele é para um. O mesmo Cordeiro é para uma família. O mesmo Cordeiro é para uma nação. E o mesmo Cordeiro é para toda a humanidade. Você pode dizer amém? 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 Esse é o Cordeiro sofredor. Então, para ser um leão vencedor, é preciso, primeiro, passar por um Cordeiro sofredor. Os judeus esperavam um leão vencedor para, com toda a força, destronar o Império Romano. E Deus manda um cordeiro sofredor. Ele é digno de abrir o livro. Amém? E esse cordeiro, ele estava em pé. Ele estava com a aparência de como tendo sido morto. Provavelmente o cordeiro tinha as marcas da cruz. Ele tinha 7 chifres, e chifre significa poder. Um cordeiro que tinha 7 chifres. Eu fiz uma alusão a isto, que Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. 7 olhos, né? Nós temos 2 olhos. Eu estava compartilhando com a Mitico. Nós temos 2 olhos. E com os 2 olhos, nós podemos enxergar 180 graus. Mas esse cordeiro tem 7 olhos. Tem mais 2 atrás, visão 360. Tem um em cima, para chegar, e tem um embaixo, para chegar embaixo. Visão completa, visão global. Está faltando um olho. São 6. E Jesus enxerga todas as dimensões. Esse outro olho
ele pode enxergar a alma do ser humano. Jesus tinha esse poder, irmãos. Os fariseus ficavam resmungando ali entre eles e Jesus descobria o que vocês estão pensando aí. Que homem é este? Este é o Cordeiro que tem 7 olhos. 7 olhos. Que pode enxergar e ver todas as coisas. Ou seja, ele pode estar presente em todos os lugares, porque ele pode ver todas as coisas. Amém? E 7 espíritos. Irmãos, o Espírito Santo, ele sonda as profundezas de Deus. Só para conhecer Deus na sua essência toda, só o Espírito Santo. Por isso que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Porque quando você pega contra Deus, vem Jesus e cobre. Quando você pega contra Jesus, vem o Espírito Santo e cobre. Quando você pega contra o Espírito Santo, não tem ninguém para cobrir. Por isso Jesus disse, aquele que pegar contra o Espírito Santo não tem perdão. E Jesus é o que tem os 7 espíritos. Ou seja, Jesus é onisciente. Ele conhece toda a mente. Ele conhece o que você pensou ontem. Ele conhece o que você está pensando agora. Poxa. E conhece o que você está pensando, vai pensar amanhã. Que bom, né? A gente não precisa ter preocupação nenhuma, Jesus já pensou por nós. Por isso que devemos entregar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. Esse é o segredo para ter uma vida vencedora. Muitas vezes nós nos preocupamos, porque, na realidade, agora o livro sai de cena. O Cordeiro passa a ser a figura principal. E mais tarde, depois, no livro do Apocalipse, começa a abrir os selos. Tá? Nós vamos ver isso. Tá? Começa a abrir selo por selo. Selo por selo. E você não perca o estudo do Apocalipse, gente. É interessante. Lê Apocalipse. É muito bom, é muito gostoso. Você vai entender a tua história. Amém? Eu vou encerrando por aqui, que meu tempo já acabou. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.